noite. Oi, eu sou Mariana Maciel, tenho 18 anos, sou de Americana, no interior de São Paulo, e passei em Direito na UFMG, na Unesp e na Universidade de Coimbra, Portugal. Está sendo uma experiência incrível ter passado em tantas universidades tão boas, em tantas universidades públicas. Eu estou muito animada com o futuro, eu estou pensando em planos, estou pensando em planos durante a faculdade, depois da faculdade, oportunidade de trabalho. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim, para os meus pais, para todos os meus amigos, para minha família. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma, ainda mais por causa da minha trajetória. Eu sempre estudei em escola particular, mas eu sempre fui bolsista, ou parcial ou total. E eu também fiz um ano de cursinho no Estude e no cursinho presencial aqui da minha cidade. Eu não fiz um terceiro ano muito bom, eu não estava muito focada, eu não estava muito preocupada com passar em uma universidade boa, apesar de sempre ter o sonho de estudar numa universidade pública. Mas eu não fiz um ano perfeito, eu não estava focada na escola. E os resultados vieram. Eu não passei em nenhuma universidade pública no curso que eu queria no passado, no terceiro ano. E foi muito decepcionante pra mim, então eu decidi focar. Eu tive algumas dificuldades, na verdade. Em março de 2017, eu tive um problema de saúde que eu só consegui terminar de tratar em maio de 2018. Foi muito complicado pra mim, porque eu fiz algumas cirurgias na época das provas, e muitas vezes eu estava com curativos, essas coisas, então as provas não foram muito bem aproveitadas, eu não fiz exatamente o que eu deveria fazer para passar. E os resultados refletiram isso e eu realmente não tinha conseguido realizar esse meu sonho de estudar numa universidade boa. Foi então que eu conheci o Estude por acaso, numa propaganda do Facebook sobre rotina de estudos. Eu estava procurando rotina de estudos e acabou que apareceu que eles faziam uma rotina com as matérias, dependendo da universidade que eu sei estudar e tudo mais. E eu acabei entrando por acaso e encontrando o Estude. E logo no dia seguinte eu já assinei o pacote de um ano de extensivo e foi o maior aproveitamento que eu tive durante o ano, mesmo fazendo o cursinho presencial. Ele era um cursinho muito bom, mas ele tinha uma turma muito grande e eu acabei não me adaptando totalmente com a dinâmica da sala. E o que me valeu foram os estudos em casa. No todo, eu estudei cerca de um ano, de março até as segundas fases, para passar no vestibular, estudando de manhã e à tarde. À noite eu tirava para descanso e tudo mais. A minha rotina de estudos era muito simples, eu tinha as aulas e quando eu chegava em casa à tarde eu seguia a rotina do Estude, eu assistia as aulas que eles recomendavam, dava uma olhada nos resumos e acompanhava o material que eu tinha desenvolvido em casa, meus cadernos, anotações do ensino médio, complementando as anotações que eu já tinha. Eu costumo assistir o vídeo pausando e ia fazendo as anotações, porque eu gosto de fazer anotação em esquema, então cada informação que o professor ia acrescentando, eu ia puxando setas, fazendo mais uma linha, anotando sobre aquele mesmo assunto. Eu nunca me adaptei muito em mapa conceitual, nem em texto corrido, então eu sempre fiz um esquema linear na folha, com o tema e as setas sendo puxadas a partir deles nas linhas, seguindo a ordem do caderno. Ficava de uma forma bem organizada, bem limpa, bem tranquila de acompanhar. E eu podia acrescentar uma informação nova sempre, sem atrapalhar o texto corrido ou sem acabar o espaço, como eu sentia às vezes no mapa conceitual, que era um pouco abstrato para mim. Então a organização de um sistema de esquema era a melhor forma de eu estudar em casa, acompanhando os vídeos do Estude, pausando sempre que fosse necessário e fazendo os exercícios depois, e exercícios que eu também pesquisava na internet do tema. Conciliar os estudos com todas as coisas foi um pouco difícil, na verdade. Eu costumava fazer muita atividade extracurricular, eu fazia aulas de alemão, eu fazia aulas de costura, eu fazia várias coisas que eu, infelizmente, tive que fazer uma pausa para estudar nesse ano, já que o meu terceiro eu tinha dado muito foco para esse tipo de coisa. Mas teve algumas coisas que eu não abandonei, eu sempre fiz teatro e eu continuei fazendo,
e no fim isso acabou não me atrapalhando. Se eu prestasse atenção em conciliar meu tempo, acabava que aquilo se tornava um escape e era necessário. No momento que eu estava muito sobrecarregada ou quando eu quisesse focar em alguma outra coisa que não fosse matéria de ensino médio. Então, conciliar as coisas era um pouco difíceis, mas reservando um tempo para mim e reservando um tempo para uma paixão que eu tinha, acabou que me ajudou a descarregar o estresse e também a manter o foco de certa forma, porque eu tinha os meus momentos de teatro e os meus momentos de estudo. E no fim eu acabei fazendo um ótimo trabalho no teatro e consegui alcançar meu objetivo de passar nas faculdades. Com certeza isso de conciliar as coisas deve ser uma dificuldade de muita gente, mas eu sempre vou defender que é importante sim não abandonar o que você ama, mas talvez administrar melhor o tempo e usar isso ao seu favor, para passar, para descarregar o estresse, para se sentir como você mesmo também, porque às vezes o estudo toma tanto tempo que a gente nem se reconhece mais. Então eu sempre vou defender que todos devem ter um momento seu e um momento de fazer o que gosta, independente de qualquer coisa. Com certeza um dos fatores que ajudaram muito esse ano ser a melhor forma possível foi o apoio que meus pais me deram. Eles são incríveis, eles sempre garantiram que eu tivesse uma educação de qualidade, eles garantiram que eu tivesse estúdio o ano todo. Então foi muito importante para mim também o tempo que eles me deixavam estudar, o tempo que eles me deram para fazer as coisas que eu gosto também, como uma forma de descarregar, como uma forma de tirar o estresse, me fazer me sentir melhor. Também o apoio que eles deram quando alguns resultados não eram exatamente o que eu queria, e a confiança que eles tiveram em mim de me deixar tentar esse ano de novo, independente do meu resultado do terceiro. Além disso, esse ano eu fiz amigos maravilhosos que estão comigo sempre para tudo, que também são vestibulandos e conhecem muito bem a rotina, conhecem muito bem o que é essa situação tão difícil, o que é essa situação tão complicada, mas que estavam sempre lá para apoiar e para torcer em cada nota e para acreditar em nós mesmos quando a gente não acreditava. E essa turma, assim, que eu amo de paixão, realmente esteve do meu lado, e agora nós todos estamos comemorando as nossas aprovações. Muitos de nós passaram exatamente no que queriam, então foi muito gratificante ter esse ano com eles e triunfar com eles também no final de tudo. Na verdade, assim, foi uma surpresa muito boa. Eu não gabaritei nenhuma matéria, mas eu cheguei a acertar 141 questões no total e tirar 880 na redação. E minha média ficou 763, o que para direito foi muito bom, que foi o que me permitiu entrar em Coimbra, já que entra pela nota do Enem, ainda mais pela nota da redação, que é o maior peso que eles dão para entrar no curso. Foi uma surpresa para mim, principalmente na redação. Eu saí muito desanimada, achando que minha proposta de resolução não tinha sido adequada, e no fim acabei estando completamente errada. Tirei a maior nota que eu já tinha tirado na redação e a maior nota em todas as matérias dos meus 3 anos de ensino médio que eu cheguei a fazer o Enem. Não tive nenhum desempenho melhor quanto desse ano, e isso eu acredito totalmente à minha rotina de estudo e ao estúdio que me ajudou tanto a organizar toda essa bagunça que é fazer vestibular. O que eu recomendo, assim, para manter o foco e poder alcançar um resultado bom nos vestibulares e no Enem, é tirar um tempo para você sempre, não ficar fritando a cabeça o tempo todo com matéria, porque isso pode te prejudicar, pode dar um branco, pode sobrecarregar você, pode dar estresse. O estresse tem consequências físicas que podem te atrapalhar durante a prova. Então é sempre tirar um momento para você, sempre conversar com pessoas que você sabe que estão do seu lado, que apoiam você, e sempre voltar renovado para sua rotina de estudos. Sair de um momento de estudo, ter esse momento de reflexão, esse momento de apoio, esse momento de diversão, esse momento de desestresse, e voltar renovado
para sua rotina de estudos, porque isso vai fazer você absorver muito melhor e também vai te manter feliz, animado, esperançoso e não simplesmente sobrecarregado e com a cabeça cheia de coisas que podem acabar sumindo no momento da prova por você estar mentalmente cansado. Então eu acredito que essa é a melhor forma de manter o foco, ter um momento de pausa para seu foco estar sempre renovado, sua concentração estar sempre no auge para quando você for estudar. As dicas que eu dou é de não desistir nunca e tentar seguir o seu sonho, porque às vezes passar em algo que não era exatamente o que você queria pode te deixar frustrado. E então sempre insistir, sempre correr atrás, sempre fazer de tudo. Se o método não deu certo, procurar outro, testar novas possibilidades, porque se você não fez tudo, então aquela coisinha que você deixou de fazer, aquela dica que você não escutou, podia ter sido exatamente aquilo que te fizesse passar. Então nunca deixar de lado o seu sonho e sempre procurar coisas novas caso as anteriores não terem dado certo. Eu acho isso muito importante, é a minha maior dica. E sempre buscar cercar de pessoas que te façam bem e que podem te ajudar nessa trajetória tão difícil que é o vestibular. É muito importante pra mim passar nesses lugares, conquistar o meu sonho, e eu não teria conseguido se não fosse essa equipe incrível de professores, esse material maravilhoso e esse site que tanto me ajudou, principalmente os simulados, que eu não fiz nenhum melhor, nenhum. Eu fiz vários simulados por aí, disponíveis e tudo mais, e o do estúdio com certeza foi o melhor estruturado e que mais me ajudou a identificar o que eu precisava estudar mais. Então eu agradeço muito essa equipe, agradeço muito a oportunidade de estar falando isso e de poder explicar essas coisas pra vocês e poder dar dicas e também poder comemorar com essa turma toda que me ajudou tanto. Obrigada!